Pois justamente o nosso assunto hoje é a gente ensinar para o nosso povo aqui como que deve se cuidar em relação a cosméticos, mas na área de maquiagem, por exemplo, que teria os pigmentos, e os pigmentos eles vêm com metais tóxicos, né, principalmente metais pesados, e aqui nós sabemos que existem metais pesados com grande repercussão no organismo, mesmo metais pesados com uma concentração muito baixa, que é o caso, por exemplo, das vacinas que têm mercúrio, e são concentrações muito baixas, mas que acabam também podendo ter alguma repercussão. Rodrigo, a primeira pergunta que todo mundo faz é, afinal, tem que ter ou não tem que ter chumbo para manter a cor no cabelo e a cor no batom? Ótimo, ótima pergunta. Doutora, a gente tem metal pesado, se a gente não tiver um cosmético de qualidade, né? Na verdade, com qualidade e de qualidade. A gente tem hoje metal pesado na nossa maquiagem, a gente tem metal pesado no nosso desodorante e a gente tem metal pesado na nossa tintura capilar. Então, existe uma RDC, que é a RDC 15 de 2013, que ela diz que eu posso utilizar o chumbo, por exemplo, o acetato de chumbo, que é utilizado como deposição, né, para cabelos, no máximo em até 0,6% declarado como chumbo. Então, já na tintura para cabelo, eu já tenho uma restrição do chumbo, tá? Do acetato de chumbo. A senhora lembra daquelas tinturas antigamente que eram por deposição? Então, hoje elas foram proibidas, né? A concentração máxima que eu posso ter numa tintura capilar é 0,6% declarado como chumbo. Então, existe um critério rigoroso da Anvisa aqui no Brasil para controle desses metais pesados. Tá? Então, quando a gente diz de uma tintura, com certeza, todos os pigmentos que eu estou utilizando, e seja metais, no caso do chumbo para cabelo, ele passa por um critério. Então, novas marcas hoje, não sei se a senhora percebeu, aqui no Brasil, muitas marcas, né, que eu não, é incoerente citar uma marca, mas que eram vendidas muito para cabelos, grisalhos, não existem mais a base de acetato de chumbo. O que a gente tem, Certo. o que a gente tem hoje são tinturas à base de pigmentos oxidáveis. Então, onde eu tenho lá o famoso PPD. A senhora já ouviu falar? O PPD, ela é uma... Já. Isso, o PPD, ele é uma matéria-prima que ele não existe uma legislação que proíbe o uso para sobrancelha e para cílios, né? Que é o nosso caso aí das famosas renas que o pessoal usa para tatuagem, tá? Então existe um controle rigoroso para isso. O único produto que Tá, eu mas posso usar... vamos organizar um pouquinho o pensamento aqui. Então, hoje o PPD é utilizado para como base de pigmento? Ele é permitido? Doutora, ele é permitido para cabelo, onde eu tenho enxágue, tá? Tá, Então, tá, para entendi. tintura capilar, ele é permitido. Porém, essas renas que a gente tem no mercado, que são para sobrancelha, essa sobrancelha que você passa e dura 10 dias, Sim, né? sim. Eu posso te falar com propriedade, porque eu mesmo fiz um estudo, a grande maioria desses produtos possuem PPD. Por quê? Porque é impossível um pigmento natural, que a rena vem de uma planta, durar tanto tempo. Então eu preciso de uma reação, por isso que muitas delas utilizam uma solução que você mistura com o pigmento em pó para você poder abrir como se fosse uma tintura capilar, tá? Mas, Tá. assim, o certo, se você for seguir a Anvisa e fazer uma análise cromatográfica, que essa é uma outra curiosidade, que é a única maneira que eu tenho para poder avaliar se uma maquiagem, se uma tintura tem metal pesado ou chumbo é através de uma análise uma análise cromatografia, por cromatográfica. Não existe a possibilidade de eu fazer um outro tipo de análise para verificar a quantidade de chumbo, é só por cromatografia. Certo, mas olha só, existe a segurança de dizer que esses produtos orgânicos, por exemplo, como uma maquiagem orgânica,
que seria mais saudável, essas maquiagens, elas teriam esses pigmentos também? Sim. Doutora, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho sobre a questão dos pigmentos, tá? Isso, vamos lá. Os pigmentos, eles podem ser de duas maneiras. Eles podem ser de origem natural, ou seja, eles são provenientes da natureza. Por exemplo, os óxidos de ferro, até o famoso dióxido de titânio, né? Eles são uma rocha. Uhum. O próprio alumínio. O alumínio é o segundo metal mais existente na crosta Na terrestre. crosta terrestre, é Isso, verdade. então eles são naturais, tá? Porém, existe um adendo. Os pigmentos, eles podem ser de origem natural ou de origem sintética. Por exemplo, óxido de ferro. Eu tenho a rocha, eu vou pulverizar essa rocha, micronizar essa rocha e vou utilizar o meu pigmento. Ou eu posso pegar e fazer uma análise sintética, onde eu vou oxidar o meu metal, o meu ferro, e vou obter o óxido de ferro. Por isso que tem o problema de vir muito metal pesado. Porque com certeza, um metal natural vai ser mais caro que um sintético. Tá? Então, existem duas obtenções. Um Aham. exemplo para a senhora entender. Qual é a diferença de um pigmento utilizado na tinta da parede da nossa casa e um pigmento que eu utilizo na nossa pele em maquiagem? O que a senhora acha que é? São diferentes quimicamente? Deveriam ser, na minha opinião, né? Mas já que é tinta, de repente não é tão diferente assim. Na verdade, doutora, quimicamente eles são iguais. O que difere um pigmento industrial para um pigmento cosmético é a sua pureza. Existe uma RDC, que é a RDC 44 de 2012, que ela determina as concentrações máximas de metais pesados que eu posso ter em cosméticos para que eles sejam seguros, para que eles não se depositem na consequência de uso. Por exemplo, eu posso ter bário, eu posso ter arsênio, eu posso ter chumbo. O próprio FDA determina que um cosmético é seguro se ele tiver no máximo 20 ppm de chumbo, 20 partes por Partes milhão. por milhão. Então, Tá, mas isso. olha só, dentro da nossa visão, vamos agora olhar para o lado do ser humano. Dentro da nossa visão, o que nós queremos é detoxificar e não intoxicar ninguém. E Isso. mais, nós queremos que as pessoas, apesar de usarem produtos para ficarem melhor, né? Eu mesmo adoro batom, né? Pouco me maquio, mas batom eu gosto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber escolher. Mas aí nós Isso. podemos confiar que aquilo que a gente está escolhendo, porque você sabe melhor do que eu que a indústria de cosméticos muda o nome das coisas o tempo todo, né? A gente tem, às vezes, uma lista de 40 nomezinhos pequenininhos lá atrás que a gente nem sabe o que é aquilo. Então, Uhum. e eu sei que existe uma regra aí, que a Anvisa é responsável por controlar isso. Mas até que ponto nós podemos confiar nos rótulos, por exemplo, e até que ponto é o uso diário de alguma coisa que tem só um pouquinho do metal pesado dentro, ao longo de muitos anos, vai fazer mal? O que você nos diz? Doutora, se você for seguir, toda vez que você pega um cosmético e você vira ele lá atrás, tá lá a composição, né? Nunca vai estar lá chumbo, tá? Porque o Nunca. chumbo, ele é um subproduto dentro do pigmento. Se você for seguir a legislação e as RDCs da Anvisa, para você poder lançar um cosmético no mercado, você vai ter que seguir a concentração máxima de pureza exigida pela Anvisa. Claro que depende muito do fornecedor validado para consumir para te fornecer esse pigmento. Então, quando eu estou iniciando o Certo. meu desenvolvimento lá, o que eu faço? Eu peço toda a documentação certificada para garantir que as porcentagens de metais pesados dos pigmentos estão dentro da legislação autorizada.
Grandes empresas, porque eu trabalhei em Boticário e Natura, um exemplo, essas empresas elas confirmam. Quando o fornecedor manda a amostra, elas fazem uma análise cromatográfica para avaliar se a concentração de metais pesados estão dentro do certificado de análise. Então, muitas grandes empresas possuem um laboratório instrumental e fazem essas análises. O certo seria a gente confiar naquela análise que o fornecedor está nos enviando, que os níveis de metais pesados são os níveis permitidos para cosméticos. Porém, eu sempre brinco até um exemplo que eu dou na minha casa, né? Eu sempre dou esse exemplo porque é um exemplo interessante. Minha esposa chega com uma paleta de sombras da 25 de março, 100 cores, custando R$10. E a gente pega uma sombra aí do mercado, qualquer valor de uma sombra, o valor de uma sombra é R$10. Tem alguma coisa errada? A senhora não concorda comigo? Então, Com realmente, certeza. o que é o certo? O certo é você pegar o rótulo desse produto cosmético e verificar lá atrás, onde tem composição, modo de uso, diz assim, ó, número do processo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse produto foi inspecionado durante o processo de lançamento pela Anvisa. Então a Anvisa falou, ok, Certo. esse produto cosmético está dentro de todos os parâmetros estabelecidos e eu vou te dar o número do processo para que você possa comercializar esse produto. Então, se você pegar um Certo. produto cosmético e não tiver esse número do processo lá atrás, na rotulagem, desconfie. Porque esse produto não Então, isso é passou. uma informação muito importante. Todos nós aqui que estamos ouvindo, vamos começar a prestar atenção nisso. A primeira coisa que tem que ver é que qualquer cosmético, ele tem que estar escrito lá, número do processo tem que ter um número. E a gente Isso. tem como, através da internet, botar o número lá na Anvisa e achar esse processo lá? Sim, você consegue verificar qual é o fabricante. E Certo. consegue verificar sim na Anvisa. Com esse número, você consegue verificar como está a situação desse processo na Anvisa. E também, doutora, muitas vezes, o que acontece? Esses números de processos, ele tem uma validade. Esse produto, ele vai, não digo validade do produto. Por exemplo, um cosmético tem no máximo 3 anos de validade. Eu Certo. digo que para a Anvisa, um registro de produto cosmético tem 5 anos de validade. Então, tem que E daí tem que verificar, refazer, tem eles que têm que refazer. refazer Isso para mesmo. garantir que aquilo que está sendo feito correto. Isso mesmo. Isso mesmo. Ótimo. E existe também uma coisa que eu recomendo muito para o pessoal que usa maquiagem, doutora, é olhar lá se a maquiagem foi oftalmologicamente testada. Por quê? Isso quer dizer tudo. Uma coisa que eu estava explicando numa live anterior, doutora, é a questão de dermatologicamente testado e Testada. oftalmologicamente testado. Quando eu vejo um produto que está falado dermatológico, por exemplo, doutora, um batom dermatologicamente testado. Ele foi feito uma Tá. análise em PET, que são pequenos adesivos nessa parte das costas. Ele não foi Certo. usado no lábio. Já quando eu tenho um Certo. produto, eu tenho um batom clinicamente testado, foi testado no lábio, teste em uso. Tá. Quando eu tenho uma máscara para cílios, Outra informação brilhante. Se tiver escrito no batom clinicamente testado, é na boca. Se for dermatologicamente testado, é um teste de pele mesmo. isso, eu estava até explicando também a questão de dermatologicamente testado e hipoalergênico, doutora. Quando eu faço um Isso. teste de dermatologicamente testado, ele é um teste que eu vou passar durante 4 semanas pela avaliação de um médico dermatologista em um PET grudado nas minhas costas, tá? Tá. Porém, quando eu tenho que realizar um outro teste que a gente chama de fototoxicidade. Esse teste, além dessa avaliação, eu recebo raios ultravioletas. Então, se o meu produto passar pela análise dermatológica e por fototoxicidade, eu posso dizer que meu produto é hipoalergênico. Então, existe uma Mas eu não diferença. entendi por que para ser hipoalergênico ele vai para ultravioleta. Qual é a relação? Ele tem que não ter nenhum tipo de reação quando você aplica o teu produto junto com o raio UVA e UVB também.
Tá? Tá, No caso tá. Então do é como se a luz dermatológica, no produto não sensibiliza a pele, é isso. fototoxicidade, isso mesmo. Tá, e no caso, No dermatologicamente testado, eu não tenho contato com essa radiação ultravioleta. tá. E no caso do oftalmologicamente testado, é ideal para que seja produtos usados na região dos olhos. Ele vai ser utilizado na região dos olhos. Então, a máscara de cílio vai ser testada pelo voluntário e o médico que vai avaliar esse voluntário não é um dermatologista, é um oftalmologista. Certo. Então, esse é um outro dado importante. Eu acho que as pessoas não têm essa visão, né, essa ideia de que você pode ter um produto oftalmologicamente testado. Isso provavelmente fica descrito quando colocado, por exemplo, no site do produto, coisas assim, Na própria embalagem do produto, na embalagem que a na gente... embalagem, Existem duas embalagens, que é a embalagem primária, o frasquinho, e a embalagem secundária, seria a caixa. a Então, caixa. normalmente, a caixa sempre eu tenho lá, oftalmologicamente testado. Tá? Ok. Isso é um grande diferencial que as pessoas teriam que, na verdade, que as pessoas têm que valorizar muito quando uma marca Isso. se preocupa em fazer um teste oftalmologicamente testado com uma máscara de cílios, por exemplo. Né? Perfeito. E Isso agora, comprova. pensando ainda na questão dos pigmentos, tá? Que o pessoal está fazendo várias perguntas aqui. Sim, estou dando uma olhada nas perguntas. Então, mas uma coisa que eu acho fundamental é, se não tiver metal pesado nenhum, não vai ficar a cor na, na boca, por exemplo, do batom? Não, não, doutora, não. Isso é mito. Na verdade, assim, os cosméticos aprovados pela Anvisa, eles não devem ter metais pesados. E se eles tiverem, eles têm uma concentração tão pequena que eles não causam nenhum risco, segundo a Anvisa. Eu e a doutora sabemos que, como cumulativo, por exemplo, todo dia eu usando uma maquiagem, mas existem artimanhas, doutora. Existem artimanhas. E daí Ah, é isso que eu queria vamos falar com a ensinar para senhora. esse povo isso, hein? Temos que ensinar. Isso. Existem artimanhas que a gente pode proteger a nossa pele antes de aplicar a Isso. maquiagem. Por exemplo, a senhora falou sobre o Puri Protection, que é um produto da marca Flor de Maia, que tem turmalina negra, oligoelementos, que eles fazem o quê? Eles protegem contra os metais pesados a nível cumulativo. E isso é importante a senhora falar um pouquinho sobre isso, porque eu posso passar essa solução antes da minha maquiagem e depois passar a maquiagem, ou seja, a nível cumulativo. E a minha dica maior é o quê? Proteção antes de usar a maquiagem para os metais pesados e proteção depois, doutora. Eu não posso simplesmente utilizar um demaquilante no meu rosto. Eu preciso usar um produto que seja compatível com a minha pele. Daí a senhora pode falar um pouquinho mais. Perfeito. Eu acho que o pessoal está todo aqui meio doido, até dizendo assim, ai, por favor, né, não uso mais maquiagem. Tem gente que está dizendo assim, nem usa mais Não, não, maquiagem. não. Precisa deixar bem claro uma situação, doutora. Se a maquiagem passou pela Anvisa e a empresa é uma empresa idônea que vai trabalhar com um fornecedor aprovado, ou seja, o ideal é que essa matéria-prima não tenha, que esse pigmento não tenha metal pesado. Porém, a Anvisa abre uma brecha que ela diz que pode ter até uma determinada quantidade. Então, o Tá, mais importante de tudo é a gente saber a marca que a gente está utilizando. isso. Então, a primeira coisa que o pessoal tem que ter em mente é a marca, o número Número do processo. de processo, que é o número do registro, para depois ir atrás disso se precisar ou se quiser. Uhum. Mas também é importante dar uma olhada no que esse produto está sendo veiculado, né? Porque nem Uhum. todos têm caixa. Hoje até é uma ideia até mais de
ecologicamente correto é ter menos caixas, porque as caixas Uhum. são de papel, né? E a gente hoje tem a proposta de não ficar cortando árvores. Então, menos caixas, mas vai ter sempre algum lugar em que a pessoa pode entrar hoje com a internet aí, entra lá e observa, vê o que está escrito E sobre esse produto, né? entra, Desde que isso, seja entra. uma empresa idônea. Então, Isso. então a empresa vai atrás do que é o produto, de como é que é, e se tem o tal do número. E aí, eu acho que é fundamental essa ideia, né? Porque, na verdade, as pessoas têm que ficar cientes de que, mesmo tendo uma concentração baixa e está dentro da legislação, o uso constante, né, de produtos que tenham esses pigmentos e que, para ficar bonito mesmo, né, tem que ter lá, manter, fazer a prevenção. Então, como você falou, na verdade, existem dois produtos, né? Você falou da linha Premium, que eu sou uma das colaboradoras aí, né, da história da linha Premium, que é o Puri Protection, mas eu vou falar, na verdade está na minha mão, um outro produto que é o escudo mineral que vocês lançaram. Na verdade, quem lançou foi a Flor de Maia. A Flor de Maia lançou o escudo mineral, que é totalmente inédito, né? Uma coisa maravilhosa. Lançou no ano passado, num congresso aqui em Curitiba. E a proposta para o pessoal que está nos ouvindo aqui é exatamente aprender que isso existe e que pode fazer a prevenção, né? Nós, então, temos esse produto, tá, gente, que se chama escudo de mineral, ele só está disponível no site da Flor de Maia, e esse produto, ele tem exatamente a defesa do organismo, vamos dizer assim, faz uma proteção para que não haja a ação cumulativa do metal pesado, pelo menos na maquiagem da face, né, da boca. Eu quero lembrar aqui que daí a linha Premium, que é o Puri Protection, ele vai ser lançado na Flor de Maia também em pouco tempo, eu não sei quanto tempo. Bom, que é outra história. Mas Mas o escudo, né, doutora? O escudo ele já está disponível no o site da escudo Flor de está Maia. disponível desde o ano passado, gente. A gente já E está uma coisa, usando. e uma coisa importante, doutora, que vale a pena a gente falar sobre esse produto, é que o problema não é usar maquiagem, né? Como eu falei, o problema é você se proteger antes e tirar bem depois. Então, esse produto ele foi desenvolvido, eu posso falar porque é meu filho, que ele é compatível com todas as maquiagens. Então, você deve passar no teu rosto antes de se maquiar, antes de passar o teu filtro solar, que é um outro assunto que a gente vai marcar para falar sobre filtro solar. Para quê? Sim. Para proteção, porque além de ele ajudar a fixar a tua maquiagem, além de ajudar a proteger contra a cumulativo, contra os metais pesados, contra a poluição, o Puri Protection também é hidratante. Então, ele vai proteger Exato, mais a sua pele contra o ressecamento. Além da exato. questão dos metais pesados a nível de cumulativo celular, que a doutora pode falar com mais propriedade do que o Rodrigo, existe um problema que os pigmentos de maquiagem, eles acabam tirando a hidratação natural da pele, porque eles são pós, a grande maioria. Então, eles acabam absorvendo e deixando uma pele mais ressecada. Por isso que entra o Puri Protection antes também. Exato. Desculpe, Então, escudo assim, mineral. o escudo mineral e depois a linha Premium do Puri Protection, depois o pessoal vai aprender sobre isso também. Mas, na verdade, o que a gente está propondo aqui é o seguinte: primeiro, preste atenção no que você está usando. Não é para não usar, é para ter uma outra opção, que é usar um produto como o escudo mineral, que é o único no mercado, na verdade. A gente já investigou isso, gente, eu mesmo fico fuçando, não existe outro. Aliás, o Rodrigo, aliás, como ele diz, é o pai da criança, né? Ele que desenvolveu, ele sabe perfeitamente o que, que tem, mas a turmalina negra que está nesse produto faz a diferença no sentido de prevenção, proteção, inclusive não apenas na questão da maquiagem do metal pesado, mas também, e aí é importante o pessoal lembrar disso, a gente já comentou, mas é bom sempre a gente falar, que é
a defesa de todas as radiações não ionizantes, né, celular, parafernália toda que a gente usa, e também mal olhado, inveja. Isso eu adoro quando eu digo isso. Gente, o povo olha pra gente mesmo sem querer, né? Mandando um monte de energias que nem sempre são boas. Mas a prevenção é mais importante até que o resto. Eu gostaria de também deixar muito claro aqui que nós temos dentro dos florais quânticos a possibilidade de usar o quelanthus, que é uma espécie de onda virtual de quelação, ou seja, ele faz com que a célula chacoalhe e jogue o metal pesado para fora. Então, existem outras formas de proteção e prevenção e de detox. Porém, o uso contínuo vai fazendo exatamente isso, vai minando a defesa da pele, vai diminuindo a parte da nutrição da pele, porque também o metal pesado ocupa lugar dos minerais bons, e outra coisa que é fundamental é que a gente possa nutrir essa pele dos dois lados, tanto por dentro quanto por fora, né? E aí nós também vamos ter no produto escudo mineral e no Puri Protection, a gente também vai ter oligoelementos. Mas a hidratação talvez seja o mais importante. Outra pergunta que o pessoal está fazendo aqui mas não fica muito... como ele tem hidratante, será que não fica muito oleoso, melequento, né? Não, gente, eu uso isso aí desde que lançaram. A gente tem usado em vários tipos de pele, inclusive pele masculina e em adolescentes, né? Porque adolescente hoje se maquia muito. E a gente tem usado, não é comedogênico, não faz acne, né? Não fica oleoso, a pele fica maravilhosa e tem um toque seco. E o mais interessante, eu vou te dizer a verdade, quando você me falou que ele podia depois botar filtro solar em cima, eu fiquei, será? Eu testei de várias formas, e a minha pele para sol é uma desgraça. Eu tenho que ficar sempre me cuidando muito, porque eu fico vermelha, primeiro cor-de-rosa, depois vermelha, depois roxa, e nunca fico bronzeada. E olha só, eu usei com o filtro solar, com o protetor solar, eu usei de várias formas, inclusive corporal. E é fantástico isso, Rodrigo. A gente tem a proteção do filtro e quando a gente vai tirar, tomar banho, a pele da gente está deliciosa, é impressionante. Então, realmente, você está de parabéns, porque eu fiquei apaixonada por isso. E no caso da maquiagem, vamos falar de tirar a maquiagem, porque aí pega... Doutora, posso vamos dar uma supor, dica? né? Posso te dar uma dica que, na verdade, assim, eu uso dessa maneira e o escudo mineral, e para mim tem um resultado espetacular. Eu estou desenvolvendo um produto, estou testando um produto livre, um desodorante livre de alumínio, porque na verdade a gente vai falar sobre o alumínio já já. Depois que a gente terminar de maquiagem, a gente fala sobre alumínio. Porém, hoje ainda eu utilizo desodorante aerosol. Então eu passo o escudo mineral antes da minha axila de utilizar o meu desodorante, para ter essa proteção contra o danado do alumínio. Tá? Então, uma dica. O Rodrigo usa isso, eu uso hoje diariamente. Por quê? Porque eu tive uma alergia, mas eu já vou falar sobre isso. E voltando, Ótimo. voltando na questão da maquiagem, ele age como essa proteção antes e ele possui ácido hialurônico de cadeia pequena. Então, ele ajuda a firmar a tua pele também. Tá? Então, também é um... Então, gente, não tem razão Olha, é uma coisa tão maravilhosa e tão lógica, porque, primeiro, você vai usar um produto que vai te proteger. Segundo, você vai usar um produto que vai te hidratar. E terceiro, ainda vai melhorar o aspecto no sentido de anti-envelhecimento. Então, Isso. realmente, assim, e ainda nutre a pele, que é mais também importante. Aí, isso usando antes da maquiagem, eu vou te dizer, eu comprei já muito batom de tudo que é forma, jeito, cor, tamanho, nunca na 25 de março, porque nem sei onde fica, nunca fui, mas muito em feirinha também, não pensa que eu não fui, lá em Camboriú, né, deve ter aquele negócio lá do camelódromo, deve ser uma 25 de março da vida. E eu já usei vários tipos, e eu vou te dizer que depois que eu comecei a utilizar esse produto,
de proteção, né? No caso, eu tenho testado muito o Puri Protection e o escudo mineral. Eu vou mostrar de novo aqui, né, gente? Porque tem que mostrar as coisas boas, como eu digo, todo mundo só fala muito do ruim, né? Vamos falar do que é bom. E olha Doutora, só. vale a pena falar da diferença, né, do escudo mas a gente fala numa próxima. Depois, vamos numa outra opção. Então, Senão a olha gente não... só. Para não misturar as coisas e para o pessoal ficar com a ideia que o escudo mineral é hoje o que a gente está tem disponível. pensando na proteção e está disponível no site e está lá na proteção, né? O Puri Protection, na verdade, ele é uma linha premium, tá? E existem alguns distribuidores, mas ainda nós estamos gatinhando nessa história, né? O escudo mineral a gente está com a flor de maio ainda. Bom, mas vamos lá. O que eu queria dizer, que eu acho muito importante, é o quanto que a utilização desse produto repetidamente, porque o ideal é que se use de manhã e de tarde. Apesar de no rótulo estar escrito que pode usar qualquer horário, e eu também acho que pode. Mas eu acho que o ideal é usar de manhã e de tarde, porque a gente vai retocar a maquiagem. Então, passe de novo e não precisa nem tirar a maquiagem. Você passa o escudo, ele não lambuza e não bagunça, e aí você passa de novo a maquiagem. É impressionante como isso é maravilhoso. E o fato de a gente saber da qualidade da matéria-prima. Daí, depois, para retirar, as pessoas costumam usar esses demaquiantes de tudo que é tipo, né? Aí o pessoal está perguntando qual é o produto, acho que entrou agora. É o escudo mineral. A gente está falando de um produto chamado escudo mineral, que é semelhante, não é bem igual, mas é semelhante ao Puri Protection, que é a linha Premium, e só esses é que tem a turmalina negra e tudo que a gente está falando, e faz proteção da pele, tanto para toxinas ambientais, químicas, quanto metais pesados, que é o nosso assunto. E Aí tá o no que eu site, queria né? dizer? Está no site, Está né, no doutora? site. Está no site da Flor de Maio. O que eu queria dizer é, na hora de tirar a maquiagem, o pessoal também acha que a gente só segura, né? Pega aqueles paninhos, aquelas coisinhas. Tem uns negocinhos prontos, uns lencinhos prontos, né? De tirar a maquiagem. Ah, tira com isso aqui. A gente nem sabe o que tem lá dentro, Rodrigo. As pessoas Isso não mesmo. leem, não Não, sabem. não. Não, e aquilo tem muito álcool. Demais. E assim, né, doutora? Imagine, você tá com uma maquiagem o dia inteiro, essa maquiagem tá cheia de pó, de pigmento, absorvendo a oleosidade natural da tua pele, e você vai passar álcool ainda no teu rosto, É. né? Então você acaba com a proteção natural da pele, você resseca a tua pele, você vai causar irritação, uma irritação severa. E o importante que a gente estava falando, doutora, é que assim, se eu proteger a minha pele antes de usar a minha maquiagem e eu retirar bem a minha maquiagem depois, pronto, entendeu? Não tenho por que não usar. Abusa da maquiagem. Claro. E mantém a sua pele maravilhosa, né? Então, a proposta é utilizar um óleo que tenha sido desenvolvido para manutenção da oleosidade natural da pele, porque eu vejo esse óleo desta forma, né? Apesar de ser um óleo holístico, porque na verdade ele também trabalha a parte, né, Os porque ele tem benefícios também do açafrão, né? isso, a parte do que seria anti-inflamatória, que faltou a palavra. Tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa. E também o uso do óleo pode ser para massagens, o uso pode ser feito durante uma meditação, por exemplo, né? Mas para tirar a maquiagem ele é fantástico. Eu vou mostrar aqui, tá? Porque eu tenho e uso, ó, gente. Esse aqui, tá? Ele é maravilhoso. Olha a cor dele, que lindo, né? E se chama, então. Bom, é melhor você falar Sim, sim, vou falar sobre a ele. história dos olhos, porque é tão maravilhoso, né? Tá? Fala você da história de por que você juntou esses olhos lá dentro. E mais, por que usou o de amêndoa? Que todo mundo me pergunta, mas por que tem óleo de amêndoa aí? Eu quero saber. Vamos lá. Esse produto se chama óleo holístico açafrão da terra. Ele é um produto que eu trabalhei muito na questão de compatibilidade com a pele, doutora.
Porque, na verdade, assim, se a tua pele, né, ela tem lipídios, eu trabalhei com óleos vegetais, mas a gente fala mas eu vou passar um óleo no meu rosto para retirar a maquiagem. Você vai tirar uma maquiagem com um óleo de toque seco, tá? Então, Ninguém acredita. O quem já pessoal tem que provou esse óleo, experimentar, gente. É toque seco mesmo e mantém oleosidade, porque eu já usei, muito eu uso, mas eu usei numa senhora, tá? Que é porque justamente na idade, com a idade, vai perdendo a camada natural, até porque velho tem mania de se lavar muito, né? Então, uhum, quando usa aquele óleo, eu usei numa senhora que estava, sabe aquela perda da oleosidade, fica tudo branquinha a pele, assim, ó, ela fica a pele toda seca, parece uma pele de réptil. Pois eu coloquei, eu passei para uma senhora, ela bateu a foto, me mandou encantada. Em 3 dias voltou a oleosidade da pele dessa senhora. É coisa maravilhosa, gente. então, a compatibilidade da formulação em questão à sua pele são iguais. Então, eu consigo fazer o quê? Eu consigo entrar profundamente, superficial na pele e retirar todo o excesso desse pigmento que está na minha pele, por essa compatibilidade. Além disso, eu tenho o quê? O óleo vegetal de amêndoas, vitamina E e 3% de óleo puro de açafrão, óleo de cúrcuma. Então, qualquer, qualquer inflamaçãozinha que eu tenha, qualquer irritação que eu tenha causada pela maquiagem, na hora de retirar essa maquiagem, eu acabo protegendo a minha pele mais ainda, doutora. E esse é um produto Nossa, que foi testado muito antes de ser lançado. Então, realmente, ele tem o poder de retirar todos os pigmentos da pele, hidratar a pele também, voltar a vitamina E, que é um antioxidante. A gente sabe que por raio de celular, por poluição, pelos metais pesados, por tudo a nossa pele acaba envelhecendo. Então, quando você retira a sua maquiagem com óleo holístico, ele acaba retirando esse excesso, hidratando a tua pele e agindo como anti-inflamatório. então, o pessoal pergunta muito, mas o fato de, por que óleo de amêndoa? Existe alguma razão de você ter escolhido o óleo de amêndoa? Existe pelo poder de hidratação do óleo de amêndoas, doutora. Pelo poder de Uhum. hidratação, entendeu? O poder de hidratação hoje, em comparação, claro que eu tenho vários óleos, por exemplo, o óleo de abacate no cabelo é mais eficaz que o óleo de amêndoa na pele. Porém, a sinergia do óleo de amêndoas com o óleo de açafrão, eu tive um maior efeito antioxidante na pele. Ah, isso também é importante, né? Porque são vários produtos dentro, né? E o pessoal tá perguntando muito sobre o óleo de cacau. Eu nunca ouvi falar de óleo de cacau para pele. Ela colocou cacai, né? Não sei se é cacai ou cacau. Ai, ai, Fiquei, ai, eu entendi fiquei cacau. em dúvida. Ah, quem sabe essa pessoa nos pergunta melhor então. Mas eu Isso. realmente nunca ouvi. Eu, aliás, acho É que é cacai mesmo. cacai mesmo, não é É um cacau. óleo, Ainda é um bem, porque óleo eu ia dizer novo. cacau é bom de comer. Manteiga de óleo de cacau é novo, mas não tenho muito conhecimento sobre ele ainda. Eu posso estudar e explicar sobre esse Dá óleo, uma mas olhada, né? Aham. provavelmente a ação emoliente dele deve ser muito alta. Mas eu posso falar com propriedade. Se você quiser me escrever no meu direct, químico.rodrigo, eu te mando uma literatura sobre isso. E que nem você falou, eu acredito que pode ser interessante como carreador de óleo essencial. É. Então, agora realmente, Rodrigo, quem experimenta o óleo holístico nunca mais quer usar mais nada, sabe? E veja bem, a nossa proposta é, já que nós precisamos, né, ficar bonitos usando maquiagem, vamos escolher uma maquiagem de qualidade, mas vamos proteger primeiro com o escudo mineral ou Puri Protection, e em seguida a gente vai retirar com óleo holístico, que são dois Isso. produtos fantásticos que não existe igual. Você está de parabéns, eu sempre te digo isso, né? Pode vir beber vinho aqui em casa de novo, viu? Que bom, que Eu bom. Muito vinho. adoro eu adoro Que bom, essas doutor. nossas conversas, porque realmente acho maravilhoso poder contar com isso e ter aqui no Brasil, né? Isso é maravilhoso. Agora, você disse que eu não sei como é que está nosso tempo, você que está cuidando aí.
46, a gente tem uns 10 minutinhos ainda para a Ó, gente falar. então, você me falou que também iria conversar conosco sobre a questão do uso do alumínio, né? Na verdade, como a Isso. gente vai evitar o alumínio no desodorante? Óbvio que a gente já tem agora várias marcas propondo não usar mais metais pesados, mas entra na mesma história, né? O não ter o metal pesado não necessariamente não tem, pode ser que tenha uma concentração baixa. Pequena. E, Uhum. isso. Então é importante mesmo que a gente saiba qual é o produto que está usando. A Doutora, ideia de usar o pessoal tá perguntando aqui, ah, o nome do óleo é óleo holístico açafrão da terra. Você encontra na loja online www.flordemaia.com.br. Se alguém puder colocar o site aí que conhece para... ali, ó, a Maria Cristina ela já conhece, hein? Ela te segue, hein, Rodrigo? Olha, Holístico Aí, ó. Açafrão da Terra. Obrigado. Maria Cristina, Obrigado. coloca aí para gente www.flordemaia.com.br. Ótimo. Doutora, voltando. Tá, eu só gostaria de o pessoal lembrar algumas coisinhas rápidas, né? Então, o chumbo é o que faz a fixação da cor. E por que usar alumínio no desodorante? Explique isso. Então, doutora, normalmente a gente utiliza uma matéria-prima, os derivados do alumínio, tá? Que é o tetracloridróxido de alumínio e zircônio. Ele é o principal ativo hoje utilizado nesses desodorantes aerosóis. Quando você tem lá 48 horas de proteção, é esse tipo de derivado de alumínio que você tem. O que ele faz, doutora? Ao contrário dos outros produtos, né? A gente tem que falar muito sobre desodorante sem alumínio. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho também os malefícios do alumínio a nível celular. Mas existem muitos estudos que dizem casos de doenças ruins aí, né? Que a gente conhece pelo uso do alumínio. Então, assim, o alumínio, ele faz o quê? Ele faz um bloqueio da glândula sudorípara. Entendi, então. Então, Então, ele como seria se uma ele... forma de diminuir a sudorese, por isso que usa o alumínio. Quer dizer, é para Isso, ferrar mesmo com a gente. isso. É para ferrar. Ele bloqueia a glândula e ele acaba tirando o excesso de água. Por isso que quando você passa desodorante, você não sua. As pessoas não sabem que aquele suor é necessário. Absolutamente necessário. Não, e assim, ó, o suor justamente é uma das primeiras formas de tirar a toxina do nosso corpo, né? É isso aí. É uma É isso via de aí. detox natural. Agora, o alumínio, existe uma coisa gravíssima com o alumínio. Ele é um produto que facilmente, porque ele é muito leve, né? Ele facilmente é absorvido e ele é carregado porque ele tem uma grande afinidade com as células neurológicas. E ele é muito levado para o cérebro. E hoje a gente tem certeza, por muitos trabalhos científicos, que o depósito do alumínio no cérebro aumenta as substâncias beta-amiloides, que são metabólitos cerebrais, e levam à demência, né? Alzheimer está muito ligado com o alumínio. Tá? Então, eu acredito que só por isso a gente já deveria diminuir o máximo possível, porque está tudo aluminizado hoje, né? Mas pelo menos não passar no corpo alumínio, não ficar engolindo alumínio, né? E é óbvio que ele também tem uma ligação muito grande na questão do sistema imunológico, diminuindo a ação dos natural killers, que são os que nos protegem de câncer. E por isso que tem estudos mostrando, inclusive, que o câncer de mama pode estar associado ao uso do desodorante. Então, é bem importante. São duas coisas bem importantes. E a gente, de novo, pode desintoxicar. A gente tem várias formas, mas o melhor mesmo é não se intoxicar de novo, né? Eu acredito, então, como é que a gente vai escolher o desodorante, então? Na verdade, você vai sempre pegar a composição lá e vai ver se tem essa matéria-prima. Tá como
tetracloridóxido de alumínio e zircônio. Se tiver derivado, na verdade, a grande maioria dos produtos de mercado, vamos falar que 90% dos produtos de mercado são com essa substância. Então, você precisa procurar um produto que seja livre de sais de alumínio. Tá? Normalmente, você encontra isso em produtos orgânicos e veganos. Tá? Veganos, naturais, né? Nós estamos, eu estou estudando uma formulação, né? Não tem lançamento ainda, está a nível de laboratório, onde eu estou trabalhando com matérias-primas de origem vegetais. E a gente consegue esse efeito microbiano somente com matérias-primas de origem vegetais. Então, eu acredito que, para você manter principalmente a sua segurança, troca o teu desodorante. A diferença de preço é grande, doutora. Um desodorante com alumínio hoje custa em torno de R$14. Um desodorante sem alumínio vai para R$40. Porém, mais até, né? De boa qualidade, mais. A diferença no organismo é uma diferença muito grande. E até o que aconteceu, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, doutora. Eu sempre usei desodorante com aerosol com alumínio. De um dia para outro, eu tive uma alergia severa na axila, que eu não conseguia nem fechar o braço. Uma saturação do meu organismo, uma reação alérgica muito forte. Isso tudo também devido ao acumulativo do alumínio. Então, exato. As grandes marcas já estão se atentando e desenvolvendo produtos que são livres de sais de alumínio. E existe essa possibilidade. Existem matérias-primas que têm esse efeito. Perfeito. Eu acho que nós estamos com o tempo quase acabando. Vamos marcar outra para daqui uma semana, 10 dias. Vamos continuar conversando, porque o assunto é muito importante, muito bom. Mas eu gostaria aqui de agradecer a sua presença, agradecer esses conhecimentos. Queria que esse pessoal revisse depois, a gente vai deixar no Story, no IGTV, mas a gente também está tentando, vamos ver se vai dar certo, mas a gente sempre tenta gravar e depois colocar no YouTube, tá, gente? A outra nossa tá lá no YouTube, olhem lá, que tá lá no meu canal, Rosângela Arnett. A gente está lá e eu acredito que assistir de novo sempre a gente aprende mais um pouquinho. Eu gostaria, então, que o pessoal atentasse. É possível a gente se defender, né? E continuar bonito, né? Usando maquiagem e cosméticos. E também a gente pode desintoxicar, sim. Então, a gente pode evitar. A gente pode trabalhar, então, com a proteção antes e depois da maquiagem. E também podemos fazer os detox naturais, que até nós podemos conversar novamente sobre isso numa outra oportunidade. Mas olha, gente, fico feliz da gente poder ter passado bastante informação. E, Rodrigo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Pode se despedir. Então, também queria agradecer, pessoal. Estou super feliz por participar. Qualquer dúvida que vocês tenham, Instagram, químico.rodrigo, me escreve no direct, eu tiro a dúvida. Estou bem feliz, acredito que uma hora passou tão rápido, né? A gente não teve tempo de responder a tantas perguntas, mas entrem no site Flor de Maia, www.flordeMaia.com.br, testem esse produto e mandem um vídeo para a gente ver realmente como esse produto é eficaz.